crime, uma investigação e as respostas que ninguém esperava. Esse é o caso encerrado. E hoje a gente vai para o Rio de Janeiro de 1966. 2 homens são encontrados mortos num morro em Niterói, de terno, com máscaras artesanais de chumbo cobrindo os olhos, e ao lado de um bilhete com instruções que parecem saídas de um ritual. Nenhuma marca de violência no corpo, nenhuma causa da morte oficialmente estabelecida por décadas. E até hoje, quase 60 anos depois, a pergunta permanece aberta. O que aconteceu com Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana no Morro do Vintém? É um caso que atravessou gerações, alimentou teorias das mais racionais às mais perturbadoras e que nunca foi completamente resolvido. Vem com a gente. 20 de agosto de 1966. Um sábado. Niterói, Rio de Janeiro. Um menino que pastoreava animais nas encostas do Morro do Vintém faz uma descoberta que vai assombrar o Brasil por décadas. Lá no alto do morro, entre a vegetação cerca do verão carioca, estão 2 homens deitados lado a lado, de terno, limpos, organizados, como se tivessem simplesmente deitado para dormir e não acordado mais. O menino desceu correndo e chamou a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, o que encontraram não fazia o menor sentido. Os 2 homens usavam ternos sociais bem cuidados. Sobre os olhos de cada um deles, havia uma máscara improvisada, feita de chumbo. Não eram óculos, não eram vendas. Eram peças toscamente talhadas de chumbo puro, cobrindo apenas os olhos, como se fossem um escudo rudimentar contra alguma coisa que eles esperavam ver. Ao lado dos corpos, uma garrafa d'água quase vazia e um embrulho de guardanapos de papel. E um bilhete. Um bilhete manuscrito que dizia: "E eu vou ler com cuidado porque cada palavra importa." Às 16h30, no local combinado. Uma cápsula cada um. Aguardar o sinal. E era só isso. Não havia assinatura, não havia contexto, não havia destinatário. E aqui já começa a estranheza que nunca vai embora. O que chama atenção imediatamente é o nível de preparo que essas 2 pessoas demonstraram ter. Eles não foram jogar fora, subiram um morro íngreme, em dia de calor, de terno, levaram água, levaram um bilhete com instruções precisas. As máscaras de chumbo não foram feitas na hora, deram trabalho. Isso significa planejamento. Significa que qualquer que fosse o propósito daquela ida ao Morro do Vintém, era intencional, premeditado e esperado por eles. Os 2 homens foram identificados: Manuel Pereira da Cruz, 32 anos, e Miguel José Viana, 34 anos, ambos de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, ambos técnicos em eletrônica. E aqui vale o destaque: eram profissionais qualificados para a época, acostumados a trabalhar com equipamentos sensíveis, com conhecimento técnico acima da média. Não eram pessoas ingênuas ou sem instrução. Tinham família, tinham emprego, tinham uma vida normal em tudo o que se sabe deles antes daquele agosto. Pensa comigo, o que leva 2 homens de classe média, tecnicamente capacitados, a subir num morro em plena tarde de verão, com máscaras de chumbo artesanais, seguindo instruções escritas à mão? Isso não é comportamento aleatório, isso é adesão a um sistema de crença, seja ele qual for. E o dado que sempre me impacta é que os 2 foram juntos. O que eles sabiam que o outro sabia? Havia uma terceira pessoa envolvida? Alguém que escreveu aquele bilhete? Segundo os registros da época, os corpos foram encontrados no dia 20 de agosto, mas estima-se que a morte tinha ocorrido pelo menos 2 dias antes, por volta do dia 17. Isso já é um problema. 2 dias numa região de calor intenso, sem que ninguém os tivesse encontrado antes. E mais, quando a família começou a ser notificada, vieram os primeiros relatos que complicariam ainda mais tudo. Segundo depoimentos colhidos pela polícia, Miguel José Viana havia saído de Campos dias antes dizendo que ia comprar um ônibus para usar num transporte escolar. Foi visto em lojas de eletrônica em Niterói no dia 17. Comprou uma impermeabilização de capa de chuva e então desapareceu. Manuel também sumiu sem explicações claras para a família. Os 2 se encontraram em algum ponto entre Campos e Niterói, subiram juntos aquele morro e não voltaram. E isso é crucial. A narrativa que cada um deu para a família antes de sair era diferente do que de fato aconteceu.
Isso não é coincidência, é alinhamento. Os dois combinaram o que iam dizer, o que reforça a ideia de que estavam envolvidos em algo que escolheram esconder das pessoas mais próximas. E quando duas pessoas concordam em mentir para as próprias famílias, geralmente é porque o que vão fazer não seria aprovado ou entendido por quem ficou. E é aqui que a história começa a bifurcar de uma forma que nunca mais se resolve, porque os corpos estavam ali, as máscaras estavam ali, o bilhete estava ali, mas a causa da morte não estava em lugar nenhum. Não havia sangue, não havia ferimentos visíveis, não havia sinal de luta, de envenenamento aparente, de disparo de arma. Dois homens simplesmente pararam de existir num morro no verão de 1966. E a pergunta que vai nos acompanhar durante todo esse episódio é a mais simples e a mais impossível de todas. Por quê? A polícia de Niterói chegou ao Morro do Vintém sem nenhuma expectativa do que ia encontrar. O acionamento foi simples: corpos encontrados por um menor. O que os agentes viram quando chegaram à cena, segundo os registros do período, os deixaram completamente sem referência. Não havia precedente para aquilo. Dois homens internos, máscaras de chumbo, um bilhete. E absolutamente nenhuma marca de violência. A cena do crime, se é que se podia chamar assim, estava perturbadoramente organizada. Como se os dois tivessem escolhido aquele lugar, aquela posição, e simplesmente parado de existir. O que chama atenção aqui é que a investigação começou com uma desvantagem enorme: o tempo. Os corpos foram encontrados no dia 20, mas a estimativa é que os homens estavam mortos há pelo menos 1 ou 2 dias, num morro, ao ar livre, em agosto, no Rio de Janeiro. O estado dos corpos estava comprometido, e isso vai se revelar determinante para o maior problema de toda a investigação: a impossibilidade de determinar a causa da morte. O laudo do IML, Instituto Médico Legal, foi um desastre documental. Repara nesse detalhe: o exame toxicológico realizado não identificou nenhuma substância letal nos corpos. Mas e aquelas cápsulas que o bilhete mencionava? Nenhuma embalagem foi encontrada na cena. Nenhum rastro claro de ingestão de substância foi confirmado. O estado de decomposição dificultou a análise. E o resultado final do laudo foi, essencialmente, inconclusivo. Causa mortes, indeterminada. Em bom português, não sabemos o que os matou. E isso é pesado, mas precisa ser dito. Um laudo inconclusivo não é só uma falha técnica, é o encerramento prematuro de uma investigação. Quando você não tem causa de morte, você não tem crime definido, você não tem linha de investigação clara. E em 1966, no Brasil, sob ditadura militar, a capacidade forense era extremamente limitada. Não havia, por exemplo, análise toxicológica para compostos exóticos ou substâncias sintéticas. Se os dois ingeriram algo que simplesmente não estava no protocolo padrão de exame, isso nunca seria detectado. A investigação seguiu, mesmo assim. Os policiais foram até Campos dos Goytacazes, ouviram familiares e colegas de trabalho. O que descobriram pintou um quadro curioso. Manuel e Miguel não eram apenas técnicos eletrônicos, eles tinham um interesse profundo, quase obsessivo, em espiritismo e em fenômenos paranormais. Frequentavam círculos espíritas na região. Segundo relatos colhidos na época, os dois acreditavam ser possível estabelecer contato com entidades superiores através de rituais específicos, e não eram os únicos naquele grupo. Pensa comigo, estamos falando de 1966, anos 60, Brasil. O espiritismo kardecista tinha uma penetração enorme na sociedade brasileira. E dentro dessas comunidades existia uma vertente mais heterodoxa, que misturava espiritismo com influências da teosofia, com práticas de grupos como a Great White Brotherhood, com interesse em OVNIs e em civilizações extraterrestres. Isso não era loucura marginal, era uma corrente de crença razoavelmente estruturada. E, segundo depoimentos colhidos, Manuel e Miguel pertenciam a um grupo que acreditava que entidades de outros planos poderiam se manifestar fisicamente e que havia rituais para preparar o corpo humano para esse contato. E é aqui que a história muda. A polícia localizou um terceiro homem, alguém que teria partido junto com Manuel e Miguel de Campos, mas que voltou antes. Um homem que estava presente no início da jornada, mas que, segundo seu próprio relato, desistiu no caminho e retornou para casa. Ele foi ouvido como testemunha. E o que ele disse, ou melhor, o que ele não disse, é um dos pontos mais nebulosos de toda essa história. Essa versão não fecha completamente.
Alguém que viajou com duas pessoas que foram encontradas mortas dias depois e simplesmente voltou, sem conseguir explicar claramente por que desistiu, sem fornecer detalhes sobre o destino final dos dois, sem saber o que eles planejavam fazer no morro. Numa investigação moderna, esse homem seria uma testemunha central, possivelmente tratado como suspeito. Em 1966, ele foi ouvido, o depoimento foi registrado e nada. A investigação seguiu sem aprofundar essa pista. Mas antes de continuar, preciso te contar uma coisa sobre as máscaras. Essas peças de chumbo que os dois usavam não eram compradas em loja. Foram fabricadas artesanalmente, com habilidade. O que faz sentido, dado que os dois eram técnicos com experiência em trabalhar com materiais. O chumbo tem propriedades de blindagem contra a radiação eletromagnética, ou contra a luz intensa. Dependendo do que você acredita que eles estavam esperando, as máscaras podem ter funções muito diferentes. Segundo alguns pesquisadores, seriam proteção contra a luz de uma aparição. Segundo outros, seriam proteção contra a radiação de algum experimento. E ninguém, até hoje, encontrou a resposta definitiva. A investigação oficial estava parada. Laudo inconclusivo. Testemunha-chave com versão furada. Nenhuma causa de morte. Nenhum suspeito formal. Mas o caso estava longe de morrer. Ele simplesmente migrou de domínio. Das delegacias para os jornais. E quando a imprensa pegou esse osso, o Brasil inteiro começou a prestar atenção. E é aqui que tudo muda. Porque o que parecia um caso policial obscuro se transformou num fenômeno cultural capaz de alimentar teorias por décadas. O que chama a atenção aqui é a velocidade com que a narrativa extraterrestre se instalou. E não foi sem fundamento. Os relatos de testemunhas sobre luzes no céu eram numerosos o suficiente para não serem descartados com facilidade. Um comerciante que trabalhava na base do morro relatou ter visto, na noite anterior à descoberta dos corpos, uma luz alaranjada pairando sobre o vintém por vários minutos antes de desaparecer. Não era um relato isolado. Havia pelo menos 5 depoimentos independentes de pessoas que descreveram objetos luminosos na região naquela mesma noite. E aí entra a primeira grande reviravolta interpretativa do caso. Pesquisadores de fenômenos ufológicos, que no Brasil dos anos 60 e 70 tinham uma presença considerável, começaram a investigar por conta própria. E eles encontraram algo que a polícia aparentemente não tinha considerado. O contexto do grupo espírita ao qual Manuel e Miguel pertenciam era muito mais específico do que se imaginava. O grupo, cujo nome completo nunca foi confirmado publicamente, teria desenvolvido uma espécie de protocolo para estabelecer contato com inteligências superiores. Esse protocolo envolvia subir a locais elevados, ingerir substâncias que alterariam a percepção, usar proteção ocular e aguardar uma manifestação. Isso é crucial, porque se esse protocolo existia e era compartilhado pelo grupo, então a morte de Manuel e Miguel não foi um evento espontâneo. Foi uma tentativa de execução de um ritual documentado. O que levanta 2 perguntas imediatas. Primeira, as cápsulas que eles ingeriram, o que eram? Segunda, outros membros do grupo realizaram o mesmo ritual? Sobreviveram? A investigação nunca respondeu nenhuma das 2. Olha só o que acontece em seguida. Décadas depois, em investigações paralelas conduzidas por jornalistas e pesquisadores independentes, começaram a surgir relatos de outros membros do que seria o mesmo grupo espírita. Pessoas que conheciam Manuel e Miguel, que compartilhavam as mesmas crenças e que descreviam práticas muito similares, mas que nunca tinham chegado ao ponto de fazer o que os dois fizeram em agosto de 1966. Segundo esses relatos, a subida ao Morro do Vintém representava um nível de comprometimento com o ritual que poucos membros do grupo aceitariam. Os dois foram os únicos que realmente foram até o fim. Pensa comigo. Se isso é verdade, então temos um grupo organizado com um ritual estabelecido e 2 homens que morreram tentando executá-lo. Isso não é loucura individual, é uma crença coletiva com consequências fatais. E o terceiro homem que voltou, ele sabia o que estava acontecendo e escolheu não ir até o fim. O fato de ele nunca ter sido tratado como testemunha central, nunca ter sido confrontado com essas informações, é uma das maiores falhas desse processo investigativo. Mas a reviravolta mais perturbadora vem de uma fonte inesperada. Anos depois da morte dos dois, um pesquisador que revisitou o caso encontrou entre os pertences de Manuel uma caderneta de anotações. Não foi uma descoberta oficial,
chegou por meio de um familiar que guardava os pertences. Nessa caderneta havia anotações técnicas, fórmulas e referências às substâncias. Entre elas, menções a uma combinação de compostos que, segundo análises posteriores feitas por pessoas com formação em química, poderia ter efeitos altamente tóxicos se ingerida em doses específicas. Ninguém sabe se foi isso que os matou, mas pela primeira vez havia uma hipótese concreta sobre as cápsulas. E isso muda completamente o enquadramento do caso. Se as cápsulas continham uma substância tóxica que eles ingeriram voluntariamente, acreditando que seriam transformados ou protegidos, então o que temos é uma morte por envenenamento auto-administrado. Não um homicídio, mas não exatamente um suicídio convencional também. É uma morte ritual, algo entre a fé e o delírio. E o sistema judicial de 1966 simplesmente não tinha ferramentas para lidar com isso. Impressionante, né? 60 anos de história e a resposta mais provável é também a mais perturbadora de todas. Mas atenção, isso é hipótese. A caderneta nunca foi submetida à análise forense oficial. As fórmulas nunca foram verificadas por laboratório reconhecido. E o caso nunca foi reaberto com base nessa informação. O que nos leva ao desfecho, ou à ausência dele. O caso das máscaras de chumbo nunca teve desfecho judicial. Não houve indiciamento, não houve julgamento, não houve condenação. O inquérito foi aberto, avançou até onde conseguiu, que não foi longe, e foi arquivado. Oficialmente, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana morreram por causas indeterminadas. Ponto. É isso que consta nos registros. E para as famílias, para a sociedade, para a história, isso representou um silêncio ensurdecedor. Olha, não é simples assim. Arquivar um inquérito com causa-mortes indeterminada quando você tem um bilhete instrucional, máscaras artesanais, relatos de grupo organizado e uma testemunha que partiu junto e voltou sozinha, isso não é encerramento por falta de provas, é encerramento por falta de vontade investigativa. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. E em 1966, sob ditadura, numa cidade do Rio de Janeiro com um sistema policial completamente subfinanciado, o mais fácil era mesmo arquivar. O Brasil de 1966 não estava preparado para esse caso. Repara nesse detalhe. O país não tinha laboratório forense capaz de analisar compostos exóticos. Não tinha protocolo para investigar mortes relacionadas a práticas esotéricas. Não tinha sequer uma categoria legal adequada para enquadrar o que aconteceu. E num contexto político de ditadura, onde o regime militar tinha pouco interesse em publicizar histórias perturbadoras e mal explicadas, o arquivamento era a saída mais conveniente para todos os lados, exceto para as famílias das vítimas. E as famílias ficaram com o quê? Com um corpo, sem explicação, num país que não ia lhes dar resposta. Esse é o custo humano do arquivamento fácil. Manuel e Miguel eram filhos, eram maridos, eram pais. As pessoas que os amavam nunca souberam por que eles morreram. E quando você não tem uma explicação, você constrói uma. Cada família, cada amigo, cada colega tem uma versão. Esse vácuo explicativo é, de certa forma, o maior legado trágico do caso. Ao longo das décadas seguintes, o caso viveu em ciclos de atenção. Cada vez que um pesquisador publicava algo, cada vez que um jornal fazia um aniversário do caso, o mistério voltava à tona com nova força. E as teorias se multiplicaram em 3 grandes campos. Primeiro, os 2 morreram por overdose de uma substância psicoativa ou tóxica que ingeriram voluntariamente como parte do ritual. Segundo, foram vítimas de algum experimento, seja de um grupo esotérico mais sinistro, seja de alguma entidade desconhecida. Terceiro, o que os matou foi, de alguma forma, o que eles foram ver. A teoria extraterrestre propriamente dita. Segundo especialistas em tanatologia e medicina forense, a hipótese mais consistente continua sendo a intoxicação voluntária. Um composto como estricnina, por exemplo, pode causar morte com quadro convulsivo, que deixa o corpo em posição relativamente organizada, sem marcas externas evidentes. Dependendo da substância e da dose, o colapso pode ocorrer horas após a ingestão. Se os 2 subiram ao morro às 16 horas e ingeriram as cápsulas conforme o bilhete indicava, o colapso poderia ter ocorrido horas depois, quando já não havia mais ninguém para testemunhar. Isso não resolve o mistério, mas é a explicação que mais sobrevive ao escrutínio lógico.
Em 1967, um ano após as mortes, o jornalista Jornal do Brasil publicou uma série de reportagens sobre o caso que trouxe nova atenção. Em 2005, o caso foi listado pelo FBI entre os 10 casos de morte inexplicada mais intrigantes do mundo, uma informação que circula amplamente, embora sua verificação documental seja difícil. O que é inegável é que o caso das máscaras de chumbo ganhou reconhecimento internacional como um dos maiores mistérios criminais brasileiros, sendo estudado por pesquisadores de ufologia, criminologia e comportamento de grupos religiosos em vários países. E isso é sintomático de algo maior. Quando o Estado falha em resolver um caso, a narrativa popular preenche o vácuo. E quanto mais exótica a narrativa, mais ela se expande. 60 anos depois, a maioria das pessoas que conhece o caso das máscaras de chumbo o conhece pela lente dos OVNIs, não pela lente de uma investigação criminal falha. Isso diz muito sobre como o silêncio institucional alimenta o extraordinário. O que o caso das máscaras de chumbo deixa como legado vai muito além do mistério não resolvido. Ele é um espelho de várias falhas que, em diferentes graus, ainda existem hoje. A precariedade forense, a falta de protocolo para mortes atípicas, a facilidade do arquivamento, quando o caso é inconveniente. Em 1966, o Brasil não tinha as ferramentas. Mas será que hoje teria a vontade? Casos de mortes ligadas a práticas de grupos, sejam eles esotéricos, religiosos ou de qualquer outra natureza, ainda enfrentam enorme resistência investigativa, porque é difícil enquadrar, porque é delicado, porque ninguém quer ser o investigador que abriu um caso contra uma crença religiosa. E tem uma camada humana nessa história que a gente não pode deixar de lado. Manuel e Miguel não eram criminosos, não eram pessoas perigosas. Eram 2 homens que acreditavam profundamente em algo, algo que, de certa forma, os levou à morte. A linha entre fé e perigo raramente é visível de dentro. E eles provavelmente subiram aquele morro convictos de que estavam prestes a experimentar algo transformador, não a morte. Pensa comigo. Esse padrão se repete em tantos casos ao redor do mundo. Pessoas inteligentes, funcionais, inseridas em comunidades coesas, que dentro de um sistema de crença estruturado, chegam a comportamentos que de fora parecem incompreensíveis. Não é loucura individual. É a dinâmica de grupo operando num contexto de reforço mútuo de crenças extremas. Segundo especialistas em psicologia social, quando uma crença é suficientemente compartilhada e o grupo tem liderança carismática ou ritual bem estruturado, o risco de escalada comportamental é real e documentado. O caso das máscaras de chumbo, nesse sentido, tem mais em comum com tragédias como Johnstown do que com um crime convencional. E ninguém percebeu, ou ninguém quis perceber. Os amigos sabiam das crenças. Os familiares tinham alguma noção. O terceiro homem foi junto e voltou, sabendo para onde os outros estavam indo. Mas nenhum freio foi acionado, nenhum alerta foi dado. Não estou distribuindo culpa. Estou dizendo que essa é a tragédia invisível nesses casos. O que não foi dito, o que não foi questionado, o que foi deixado para lá. O caso também levanta uma questão que é válida independentemente da sua crença ou incredulidade sobre o sobrenatural. O que fazemos com o inexplicável? O Estado arquivou porque não sabia enquadrar. A imprensa sensacionalizou porque era mais fácil. A comunidade esotérica mitificou porque servia à narrativa. E as famílias ficaram numa terra de ninguém. Sem crime, sem acidente, sem suicídio oficial, sem nada. Em termos legais e práticos, Manuel e Miguel simplesmente pararam de existir, sem que ninguém soubesse por quê. Isso não deveria ser aceitável em nenhuma era. 60 anos se passaram desde aquela tarde de agosto de 1966 no Morro do Vintém. Os corpos foram enterrados, o inquérito foi arquivado, as famílias envelheceram, as testemunhas morreram. E o caso continua lá, suspenso entre o que sabemos e o que nunca saberemos, entre a explicação racional e o abismo do inexplicável. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana,
Foram 2 homens que foram a algum lugar em busca de algo que nenhum ser humano pode confirmar que existe. E o Brasil, coletivamente, nunca teve coragem de olhar diretamente para o que isso significa. As máscaras de chumbo cobriam os olhos deles, mas de alguma forma, foi o caso inteiro que ficou sem ser visto. Esse foi o caso das máscaras de chumbo, um dos enigmas mais duradouros da história criminal brasileira. Investigamos fundo e o que encontramos foi, acima de tudo, a história de 2 pessoas e de um sistema que não soube, ou não quis, entender o que aconteceu com elas. As informações que embasaram este episódio vieram de fontes públicas que você pode consultar: aventurasnahistoria.com.br, en.wikipedia.org, iconografiadahistoria.com.br, mundofreak.com.br, observatório3setor.org.br, open.spotify.com, pt.wikipedia.org, virtualidades.blog e www.podcastcdd.com.br. Tudo documentado, tudo acessível. E já que estamos falando em transparência, o Caso Encerrado é um podcast produzido integralmente por inteligência artificial, com base em fontes públicas e documentos oficiais. As informações que você ouviu aqui refletem o conhecimento disponível nessas fontes. Não são acusação, não são defesa, não são julgamento de nenhuma pessoa mencionada. Nomes e detalhes foram apresentados conforme os registros públicos. A IA pesquisa, a IA narra. Mas as perguntas que o caso levanta são muito humanas. Se esse episódio te fez pensar, se te deixou com dúvidas, se você tem informações sobre o caso, conta pra gente. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas. O caso pode estar encerrado nos registros, mas na nossa cabeça, ele nunca fecha completamente.